Nesta noite, você não precisa estar em nenhum outro lugar. Pode deixar que o dia solte o seu aperto, o ruído, os pensamentos inacabados, o peso que você tem carregado, sem notar. Esta história não está aqui para te apressar ou exigir nada de você. Ela está aqui apenas para se sentar ao seu lado, calmamente, enquanto a noite se acomoda. Em uma cidade pulsando com luz e movimento, existe um santuário que nunca adormece por completo. E ali dentro, há momentos tão suaves que quase desaparecem se você não olhar com atenção. Nesta noite, vamos entrar em um desses momentos, no primeiríssimo silêncio. Então, não se esqueça de se inscrever, relaxe o seu corpo e deixe-se levar pelo mundo silencioso de Alice. Capítulo 1. O primeiro silêncio. O alarme no celular de Alice soou como se estivesse fazendo um esforço para não acordar mais ninguém. Era um toque suave, nada brusco. Tinha um ritmo gentil, oscilando levemente. O tipo de som que alguém escolheria se não quisesse ser despertado com um susto. Alice o havia configurado meses atrás, depois de uma sequência particularmente exaustiva de plantões noturnos, e nunca mais mudou. Ela abriu os olhos devagar na penumbra de seu pequeno apartamento. O teto acima dela era de um cinza fosco, e o contorno da janela brilhava fracamente com o primeiro sinal da alvorada. Chicago ainda estava decidindo se já queria amanhecer. Por um momento ela permaneceu imóvel. O peso do cobertor pressionava suas pernas de forma acolhedora. O ar tinha aquele leve friozinho do início do inverno. O tipo de clima que a induzia a ficar onde estava, a adiar o mundo por apenas mais 5 minutos. Ela virou a cabeça em direção à janela. Os prédios do outro lado da rua estreita eram silhuetas difusas, com algumas janelas já iluminadas. Em algum lugar, outra pessoa preparava o café, vestia um suéter, amarrava os cadarços. Em algum lugar, alguém ainda dormia, alheio ao dia que se formava silenciosamente ao redor. O celular tocou novamente na mesa de cabeceira, educado, mas insistente. Tudo bem. Ela sussurrou para ninguém em especial. Sua voz estava rouca de sono. Tudo bem, já levantei. Ela se sentou devagar, sentindo o colchão ceder sob seu peso, enquanto o cobertor caía em um monte macio em volta de sua cintura. Mechas de cabelo acobreado caíram sobre seus ombros. Ela as afastou, esticando os braços até sentir um pequeno e satisfatório estalo nos ombros. Mais um dia, pensou ela. Mais um plantão. Ela balançou as pernas para fora da cama e deixou que os pés encontrassem os chinelos à espera no chão. A maciez familiar acolheu seus dedos. Era o que a trazia de volta ao chão. O primeiro pequeno ritual da manhã. No espelhinho ao lado do guarda-roupa, seu reflexo parecia um pouco embaçado na luz fraca. Pele clara, olhos ainda pesados de sono, o cabelo preso às pressas em um rabo de cavalo frouxo. Ela alisou os fios rebeldes na têmpora com a lateral da mão, sem se preocupar com nada mais elaborado. Na maioria dos dias, o hospital havia mais de scrubs do que qualquer pessoa jamais a vira de vestido. A cozinha, na verdade apenas um recanto com balcões, a recebeu com o tilintar discreto das canecas. Ela encheu a chaleira e a colocou no fogão, ouvindo o eco oco da água lá dentro. Por um instante, apoiou-se no balcão, sentindo a superfície fria sob as palmas das mãos. Lá fora, um carro passou, os pneus suspirando contra a rua úmida. O céu além da janela ainda estava escuro, tingido de azul. Quando a chaleira começou a sussurrar, ela pegou o chá de camomila que gostava de tomar de manhã,
antes dos plantões. O café ficaria para depois, no hospital, quando o dia ficasse mais pesado. Mas aquela primeira xícara pertencia à quietude. Enquanto o saquinho de chá se desdobrava na água quente, pequenas espirais de vapor subiam e desapareciam. Ela envolveu a caneca com as duas mãos, sentindo o calor penetrar em seus dedos. Alice caminhou até a janela e encostou a testa levemente no vidro frio. Chicago se estendia em formas ofuscadas logo abaixo. Escadas de incêndio, carros estacionados, o brilho fraco de semáforos distantes. Uma linha fina de rosa bordava o horizonte, como se alguém tivesse passado um pincel macio no céu. Ela deu um gole lento no chá. Vai dar tudo certo, disse a si mesma. Um paciente de cada vez, um corredor de cada vez. Ela sabia que era impossível prever o ritmo de um dia no St. Amber. Alguns dias passavam como pedras lisas deslizando no rio. Outros enganchavam em arestas inesperadas. Mas havia conforto na rotina. O peso do crachá no pescoço, o toque das pranchetas nas mãos, o bip, o silêncio e o zumbido de um mundo que nunca dormia totalmente. Seu celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Mateu. Já estou no hospital. Tem donuts extras na sala de descanso. Se você atrasar, eu como a sua parte. Os lábios dela se curvaram em um sorriso sonolento. Ela respondeu: estou a caminho. Encoste no meu donut e eu digo à Dra. Carter que você se voluntariou para atualizar as pranchas extras. Os 3 pontinhos apareceram e sumiram. Vale a pena. Vejo você logo, Hart. Ela terminou o chá, enxaguou a caneca e a colocou de cabeça para baixo no escorredor. Então, vestiu seu conjunto cinza de scrubs, colocou um cardigã macio por cima e enrolou um cachecol no pescoço. Na porta, calçou suas botas gastas e espanou um fiapo invisível do casaco. Chaves, crachá, celular, o pequeno caderno e a caneta na bolsa. Outro pequeno ritual, a mão na maçaneta, a pausa, a inspiração. Inspirar e expirar, ela lembrou a si mesma. Apenas continue respirando. Ela abriu a porta. O corredor do prédio a recebeu com sua estreiteza familiar, o aroma suave de madeira antiga e produtos de limpeza. As luzes eram baixas, um tom amarelado, zumbindo de leve. A porta diretamente oposta à dela estava fechada, com um feixe fino de luz visível na parte inferior. Ela ainda não conhecia a pessoa que morava ali. Às vezes ouvia passos suaves, o murmúrio de uma voz, o ruído de algo sendo movido. Uma vez, tarde da noite, ela passou por ali e notou aquele brilho de luz quente sob a porta. O clarão era reconfortante de um jeito que ela não sabia explicar. Enquanto caminhava para a escada, notou algo no chão, em frente àquela porta. Um pequeno envelope branco, caído de lado, como se tivesse escorregado das mãos de alguém. Ela hesitou por um momento. Seria fácil ignorar, presumir que o vizinho o veria ao abrir a porta. Mas o envelope estava muito perto da beirada do corredor, onde sapatos e passos apressados poderiam chutá-lo, amassá-lo ou sujar o que quer que estivesse lá dentro. Ela se abaixou para pegá-lo. O nome escrito na frente: Elliot Rowan. As letras tinham curvas suaves, nítidas, mas sem pretensão. Elliot. Ela murmurou para si mesma, testando o nome. A palavra parecia uma pedra lisa em sua boca. Antes que pudesse decidir o que fazer, passar pelo vão sob a porta, bater ou deixar no capacho, a maçaneta girou.
A porta se abriu para dentro e Alice se endireitou tão rápido que quase derrubou o envelope novamente. Um homem estava no batente, descalço, vestindo um moletom macio e com o cabelo bagunçado de sono. Escuro, com um leve ondulado, como se tivesse secado na direção errada e nunca tivesse se recuperado. Seus olhos ainda estavam pesados, mas alertas agora que havia alguém no corredor. Por um segundo, eles apenas se encararam, a surpresa pairando como um fôlego contido. "Oh", disse ele primeiro, a voz rouca por ainda não ter sido usada. "Oi." "Oi", ela ecoou, segurando o envelope com mais força do que o necessário. "Desculpe, Isso estava no chão. Acho que é seu." Ela estendeu o envelope como uma oferta de paz. Ele olhou para o papel, depois para ela, e um sorriso torto e discreto surgiu. Era o tipo de sorriso que parecia não ter tido muita prática ultimamente, mas que ainda lembrava como se fazia. "É, sou eu", disse ele, pegando o envelope com cuidado. "Obrigado. A abertura do correio e eu temos uma relação complicada." Alice soltou um riso suave e involuntário. Foi uma sensação boa, mais leve do que ela esperava sentir antes do amanhecer. "Fico feliz em intervir", respondeu ela. O olhar dele pousou no crachá dela, com a ponta visível onde o cachecol havia se deslocado. "Você é enfermeira?" "Sim, no Street Amber." Uau! Algo como um respeito silencioso passou por sua expressão. "Dia longo pela frente?" "Provavelmente", admitiu ela. "Mas há boatos sobre donuts na sala de descanso, então estou tentando manter o otimismo." Ele riu então, um som quente e baixo que se desenrolou suavemente no corredor estreito. "Donuts parecem uma ótima âncora. Eu sou o Elliot, a propósito." Ele ergueu um pouco o envelope, como se confirmasse que aquele era mesmo o seu nome. "Alice", disse ela. O silêncio se instalou entre eles. Não era desconfortável, nem ainda familiar, apenas suave. As luzes zumbiam. Em algum lugar, um cano estalou na parede. "Bem", disse ele, mudando o peso do corpo levemente, "não quero que você perca seus donuts, mas obrigado de novo por resgatar minha correspondência." "Disponha", ela respondeu, e foi mais sincera do que ele poderia imaginar. Enquanto se virava para as escadas, ela pôde sentir o olhar dele demorar um pouco mais antes de ele recuar para dentro do apartamento. A porta fechou com um clique gentil. Alice desceu as escadas com um calor sutil no peito. Não era nada, disse a si mesma, apenas uma pequena interação em um corredor. Mas parecia que o dia havia aberto uma janelinha, deixando entrar um sopro de um ar diferente. O frio da cidade a envolveu assim que ela pisou na rua. O céu estava mais claro agora, as nuvens tingidas por um ouro pálido. Ela ajustou o cachecol ao redor do pescoço e seguiu em direção ao trem, com o som de suas botas clicando suavemente no pavimento. Quando chegou ao St. Amber, o hospital se erguia diante dela como um farol familiar. Janelas altas refletindo o céu lívido, portas automáticas inspirando e expirando pessoas. O ar lá dentro era mais quente, preenchido pelo caos gentil de um início de plantão. Vozes murmurando, carrinhos rodando e telefones tocando em escritórios distantes. Alice registrou sua entrada, prendeu o crachá com mais firmeza e subiu para o seu andar. O elevador zumbiu e deu um leve solavanco enquanto subia. Quando as portas se abriram,
A ala se revelou diante dela, luzes suaves no teto, o bip baixo dos monitores e o murmúrio distante de televisões derramando notícias e programas matinais em quartos onde o tempo parecia correr de um jeito diferente. No posto de enfermagem, Mateu estava de pé com um saco de papel nas mãos, as sobrancelhas erguidas em expectativa. "Você não está atrasada", disse ele, parecendo quase ofendido. "Eu já estava preparado para roubar seu donut por princípio." "Sinto muito por arruinar seu crime", respondeu ela, deixando a bolsa sob o balcão. Ele estendeu o saco e ela olhou lá dentro. Fileiras de donuts, glaciados de chocolate com açúcar de confeiteiro, um deles com granulado colorido. "Escolha sua armadura para o dia", disse ele. Ela escolheu um simples glaciado com o açúcar brilhando suavemente sob as luzes fluorescentes. A primeira mordida derreteu em sua língua, doce e macia. "Certo", disse ela após um momento. "Agora posso enfrentar qualquer coisa." "Esse é o espírito", declarou Mateu. Ele tocou o ombro dela levemente. "A doutora Carter já fez a ronda nos pacientes que chegaram cedo. Você tem uma nova interna no 312. 312, repetiu Alice, limpando um grão de açúcar da ponta do dedo. "Qual é a história dela?" Ele deu de ombros. "Internação tardia ontem à noite. Acho que você vai gostar dela. Estilo velha guarda", acrescentou ele, fazendo uma expressão severa exagerada. "Pode fingir que não quer companhia, mas eu a vi observando o corredor como um gato na janela." Alice sorriu. "Desafio aceito", disse ela baixinho. O quarto 312 ficava perto do fim do corredor, próximo a uma janela que dava para a rua lá embaixo. Enquanto se aproximava, Alice suavizou sua expressão, adotando aquela calma gentil e aberta que sempre tentava levar para os quartos dos pacientes. Não era exatamente uma máscara, era mais como uma manta macia que ela oferecia, esperando que pudesse tornar o desconhecido um pouco menos afiado. Ela bateu de leve. "Bom dia", disse ela ao abrir a porta suavemente. O quarto estava banhado por uma luz baixa e fria. As persianas estavam entreabertas, deixando entrar finas tiras do dia. Uma TV montada na parede estava sem som, a imagem congelada em algum programa de auditório matinal. O ar cheirava levemente a álcool em gel e algo floral. Loção, talvez. Na cama, uma mulher na casa dos 70 anos estava sentada, apoiada em travesseiros, com o cabelo grisalho preso em um coque frouxo. Seus olhos estavam alertas, fixos na janela. As mãos estavam pousadas ordenadamente sobre o cobertor, dedos longos e finos, marcados por manchas de idade. Ela virou a cabeça quando Alice entrou, com o olhar aguçado. "Você não é a mesma de ontem à noite", disse a mulher. Não havia acusação na voz, apenas observação. "Não", respondeu Alice, fechando a porta com cuidado. "Sou do turno do dia. Meu nome é Alice. Serei sua enfermeira hoje." A mulher a observou por um momento, como se pesasse a informação. "Eu sou Miriam", disse ela finalmente. "Embora todos aqui pareçam determinados a me chamar de Senhora Levine." Alice sorriu. "Como você prefere ser chamada?" "Miriam", respondeu ela, acrescentando em seguida. "Por favor. O outro nome me faz sentir como se estivesse prestes a levar uma bronca de um diretor de escola." "Certo", disse Alice fazendo uma anotação mental. "Miriam, então." Ela se aproximou da beira da cama, verificando os monitores com uma facilidade praticada.
O bip suave do monitor cardíaco acompanhava o pulso constante de Miriam, exibido em linhas verdes na tela. Saturação de oxigênio aceitável. Pressão arterial um pouco elevada, mas nada alarmante. Como você está se sentindo nesta manhã? Perguntou Alice, ajustando gentilmente a manta perto do ombro de Miriam. Como se eu tivesse sido sequestrada e colocada em um hotel que cobra caro demais por um serviço de quarto horroroso, disse Miriam, de forma seca. Os lábios de Alice tremeram em um sorriso contido. Parece uma descrição precisa, disse ela. Estadias em hospitais não são conhecidas pelo luxo. Miriam estudou o rosto dela. Quantas vezes por dia você diz essa frase? Perguntou ela. Eu nunca disse que era original, respondeu Alice. Apenas persistente. Isso rendeu um pequeno suspiro divertido de Miriam. Persistência é bom, concedeu Miriam. Você vai precisar disso por aqui. Alice seguiu com as verificações de rotina. Temperatura, pulso, ausculta de coração e pulmões, fazendo notas na prancheta. Seus movimentos eram eficientes, mas sem pressa. Os dedos quentes onde tocavam o pulso de Miriam. Então, o que a trouxe para cá, Miriam? Perguntou ela suavemente, quando houve uma pausa natural. Miriam olhou de volta para a janela, o maxilar endurecendo. Traição, disse ela. Alice inclinou levemente a cabeça. De quem? Perguntou ela, mantendo o tom leve. Se for do elevador, você não é a primeira. Miriam bufou baixinho. Do meu próprio coração, disse ela. Eles me dizem que é apenas uma arritmia, como se fosse um capricho bobo. Pessoalmente, acho que qualquer coisa que faça seu peito apertar e sua visão embaçar é algo mais do que um capricho. É justo, disse Alice em voz baixa. Ela puxou a cadeira de visitas para perto da cama e sentou-se por um momento com a prancheta no colo. Os monitores zumbiam. Um carrinho chacoalhou discretamente no corredor. Isso já vem acontecendo há algum tempo? Perguntou ela. Há mais tempo do que admiti, disse Miriam. Ela puxou um fio solto no cobertor. Você pensaria que, depois de 73 anos, eu já saberia ouvir melhor a mim mesma. Às vezes, disse Alice, é mais fácil ouvir a todos os outros. O olhar de Miriam voltou-se para ela, aguçado novamente, mas desta vez mais suave nas bordas. É isso que você faz? Perguntou ela. Ouve a todos os outros? Alice considerou. Eu tento, disse ela. É quase a descrição do meu trabalho. Miriam a observou por mais um momento. Depois acenou com a cabeça em direção à janela. Você sabe o que eu estava pensando agora há pouco? Perguntou ela. Não, respondeu Alice, mas eu gostaria de saber. Eu estava contando de quantas janelas já olhei na minha vida, disse Miriam. Janelas de salas de aula, janelas de escritórios, janelas de cozinhas, sempre observando o mundo. Hoje olhei para aquela rua e pensei, estou cansada de observar e não estar nela. Sua voz vacilou apenas um pouco nas últimas palavras. Alice seguiu o olhar dela até a janela. Lá embaixo, os carros se moviam lentamente pela rua úmida, pessoas de casacos e chapéus apressando-se pela calçada. Uma mulher com um guarda-chuva vermelho. Um homem com um cachorro que parava para cheirar tudo. Você sente que passou mais tempo observando do que vivendo? Perguntou Alice com delicadeza. A pergunta pairou entre elas, não como uma intrusão, mas apenas presente. Miriam expirou lentamente.
Eu costumava ser professora de música, disse ela, os dedos agora traçando padrões invisíveis no cobertor. Piano. Por décadas. Eu me sentava ao lado das crianças no banco, enquanto elas tropeçavam em escalas e Beethoven simplificados. Eu observava as mãos delas, corrigia a postura, ouvia os erros delas. Eu dizia a mim mesma que não precisava me apresentar, que facilitar a música de outra pessoa era o suficiente. Ela fez uma pausa. E era, acrescentou ela, na maior parte do tempo. Mas agora que estou aqui, em mais um quarto, olhando por mais uma janela, me pego imaginando se passei a vida sendo a acompanhante quando eu queria, apenas uma vez, tocar a melodia. Alice sentiu algo dentro de si, mudar silenciosamente. Ela pensou em todos os dias que passou ao lado de camas, alisando lençóis, ajustando travesseiros, garantindo que todos os outros estivessem bem. Pensou em seu próprio piano. Bem, o teclado, agora coberto de volta à sua casa de infância, intocado há anos. Você já tocou apenas para si mesma? Perguntou Alice. Os lábios de Miriam curvaram-se levemente. Às vezes, disse ela, tarde da noite na sala de aula vazia, eu apagava as luzes principais e tocava sob o brilho de uma pequena lâmpada. Parecia indulgente, como comer sobremesa no jantar. O que você tocava? Perguntou Alice, a voz pouco acima de um sussurro. Chopin, respondeu Miriam, com um olhar distante. Sempre Chopin. As peças lentas, aquelas que parecem alguém pensando em voz alta. O silêncio se instalou, espesso e gentil. Os monitores continuavam seu ritmo suave e constante. Sinto muito, disse Miriam de repente, piscando para afastar a névoa nos olhos. Você não veio aqui para ouvir uma velha se lamentar por não ter sido mais dramática. Não acho que seja sobre ser dramática, disse Alice. Acho que é sobre querer estar totalmente presente. Ela hesitou, depois acrescentou. Às vezes, eu me sinto assim também, como se estivesse do lado de fora da minha própria vida, observando a mim mesma passar por ela. Miriam olhou para ela com uma surpresa que rapidamente se transformou em compreensão. Você é jovem demais para isso, disse ela, mas não havia condescendência no tom, apenas preocupação. Não me sinto jovem quando estou no meu terceiro plantão dobrado, respondeu Alice baixinho. Isso fez Miriam bufar novamente, um som que era metade riso, metade suspiro. Justo, concedeu ela. Ainda assim, prometa-me uma coisa. Alice piscou. O quê? Se você algum dia se pegar contando janelas em vez de memórias, disse Miriam suavemente, faça algo tolo, nada prejudicial, apenas um pouco tolo. Dê um passo em direção à rua, em vez de apenas observar através do vidro. Alice sentiu as palavras pousarem dentro dela, não como uma instrução, mas como uma semente. Eu vou tentar, disse ela. Miriam assentiu uma vez, satisfeita, e depois se acomodou um pouco melhor na cama. Bom, disse ela, agora, quais são as chances de eu te subornar para encontrar algo para o almoço que não tenha gosto de papelão? Alice sorriu, e o momento relaxou. Vou ver o que posso fazer, disse ela levantando-se. Sem promessas, mas sou muito persuasiva quando o assunto é pudim. Eu percebo, respondeu Miriam. Você tem um rosto honesto. Ao sair do quarto, Alice olhou para trás mais uma vez. Miriam estava observando a janela novamente, mas sua expressão havia mudado, só um pouco.
menos como alguém observando à distância, mais como alguém esperando o momento certo para dar um passo lá fora. O restante do plantão seguiu seu próprio ritmo. Sinais vitais, medicações, novas internações, ligações de familiares. No posto de enfermagem, Grace organizava a papelada com a eficiência de quem já havia feito as pazes com a burocracia há muito tempo. A doutora Carter passou com seus passos e perguntas rápidas, parando uma vez para perguntar a Alice sobre Miriam. Ela me lembra minha professora de piano, comentou a doutora Carter, rabiscando uma nota. Tentou se aposentar uma vez. Falhou espetacularmente. Alice sorriu. Acho que ela merece pelo menos um bis, disse ela. No fim da tarde, a luz lá fora havia mudado novamente. O céu era de um cinza suave e opaco, as luzes da rua começando a piscar. O dia carregava aquela sensação de meio termo. Não totalmente acabado, nem totalmente autorizado a descansar. No quarto de Miriam, Alice fez uma última pausa antes do fim do turno. A mulher mais velha estava meio adormecida. A TV agora exibia um documentário sobre a natureza. A voz do narrador baixa e calmante. Lembre-se, murmurou Miriam sem abrir os olhos, enquanto Alice ajustava o cobertor. Não conte apenas as janelas. A garganta de Alice apertou. Não contarei, prometeu ela. Quando Alice saiu novamente para o ar da noite, a cidade cheirava levemente a chuva e escapamento. As luzes da rua pintavam pequenos círculos na calçada. As pessoas moviam-se ao redor dela em casacos grossos, curvadas contra o frio. Seus pés doíam. Seus ombros estavam pesados. Mas havia uma leveza surpreendente em seu peito, como um brilho suave e constante. No trem para casa, ela observou os reflexos na janela. Estranhos, luzes. Seu próprio rosto sobreposto ao borrão da cidade. As palavras de Miriam repetiam-se silenciosamente em sua mente. Não conte apenas as janelas. Quando chegou ao seu prédio e subiu as escadas, o corredor parecia diferente de alguma forma, embora nada tivesse mudado. As mesmas luzes zumbindo, os mesmos rodapés desgastados, a mesma fresta de luz quente sob a porta de Elliot. Ela atrapalhou-se brevemente com as chaves, o metal tilintando suavemente. Enquanto se virava para sua própria porta, ela se abriu um pouco antes que pudesse destrancá-la. Ela piscou. Elliot estava lá, o moletom trocado por um suéter macio desta vez, o cabelo ainda um pouco bagunçado, mas menos desalinhado pelo sono. Ele parecia surpreso, como se também não a esperasse naquele momento. Oh, disse ele. Oi de novo. Oi, respondeu ela, um pouco sem fôlego pela subida e pelo longo dia. Ele ergueu um pequeno pote em sua mão. Eu fiz sopa demais. Ia deixar um pouco na sua porta com um bilhete para não ser estranho. Embora, agora que estou dizendo em voz alta, pareça estranho. Ele parou de falar, com as bochechas levemente coradas. Alice olhou para o pote. O vapor ainda embaçava a tampa e sentiu algo relaxar dentro de si. Uma pequena tolice. Um passo em direção à rua, em vez de observar por trás do vidro. Não parece estranho, disse ela suavemente. Parece gentil. Ele soltou um suspiro que talvez nem soubesse que estava segurando. Bem, disse ele, o sorriso surgindo novamente, tímido e esperançoso. Nesse caso, você aceitaria um pouco de sopa? É de legumes. Nada chique, mas está quente. E eu garanto que não tenta imitar papelão. Ela riu. Um riso verdadeiro desta vez. Cansado, mas brilhante.
E isso já é melhor do que a comida do hospital, disse ela. Então sim, eu adoraria um pouco. Ele pareceu aliviado, quase absurdamente aliviado. Ótimo, disse ele. Vou pegar uma tigela para você, a menos que prefira comer direto do pote, o que também é uma escolha de estilo de vida válida. Ela balançou a cabeça, ainda sorrindo. Uma tigela está ótimo, disse ela. Me dê um minuto para deixar minhas coisas. Claro, respondeu ele rapidamente, sem pressa. Ao entrar em seu apartamento e fechar a porta, Alice encostou as costas nela por um momento, de olhos fechados. Um dia de bip de monitores e medos sussurrados. Uma mulher que passou a vida ao lado de pianos, ansiando silenciosamente pela melodia. Um corredor, um envelope, um vizinho com sopa. Ela expirou devagar. Um paciente de cada vez, pensou ela. Um corredor de cada vez. Um pequeno passo tolo de cada vez. Quando abriu os olhos novamente, o quarto estava banhado pela luz suave do início da noite. O abajur perto do sofá emitia um brilho acolhedor. A cidade lá fora respirava. Pela primeira vez em muito tempo, Alice não sentia que estava apenas observando sua vida do lado de fora, mas sim que havia dado um passo, apenas um pequeno passo, para dentro do centro dela. E em algum lugar do outro lado do corredor, Elliot servia a sopa em uma tigela, sem saber que ele, à sua maneira silenciosa, havia se tornado parte da melodia de hoje. Enquanto esta história vai chegando ao fim, você não precisa se apegar a cada detalhe. Deixe que as vozes se dissipem, os cômodos escureçam, os passos se tornem mais suaves. Alguns dias nos deixam cansados de um jeito que apenas o sono não consegue curar. Mas mesmo assim, existem momentos pequenos e gentis. Um silêncio compartilhado, uma luz acolhedora no corredor, que nos lembram que o descanso ainda é possível. A noite de Alice continuará, uma hora silenciosa de cada vez. E por agora, você tem permissão para descansar. Se os seus olhos pesarem, deixe que eles se fechem. Se os seus pensamentos começarem a flutuar, não tente trazê-los de volta. Este foi o primeiro silêncio. E a noite pode te carregar pelo restante do caminho.